Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje que vai tratar sobre advocacia sistêmica, como as constelações familiares atuam nos conflitos. Chegou a Camila, vou colocá-la aqui na nossa conversa. Oi, Oi, daí, tudo bem? tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô, hoje tá tudo bem tranquilo. Tá, né? Ah, tá, eu vou aumentar aqui meu volume que eu tô te ouvindo mais baixo. Acho que agora ficou. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. E aí, Carol, calorzinho. Ih, começou a Hoje travar. tá mais calorzinho. Oi? Ué, pra mim Tá, aqui tá tá normal. travando para mim. Entendeu? Tô te ouvindo, mas tá falhado. Mas a tua ficando falhada pra mim também. E Oi, Ricardo. oi, hein? Tá falhado ainda, Carol? Tá falhando, Camila. Oi, Adriana. Deixa Enquanto a Camila vai vendo ali a internet dela, hoje, pessoal, para quem tá normal, a Camila, Ricardo, para ti? Oi, Fala, Ricardo, Camila. me ouve bem? Me ouve bem, Ricardo? A Adriana também pode nos dar um feedback. O Ricardo disse que tá normal. Bom, Bom, né, vamos pessoal? ver. Hoje nós vamos falar sobre advocacia sistêmica e como as constelações podem ajudar nos conflitos, na resolução de conflitos, né? Então é bem o. Obrigada, Adriana. É um pouco específico para a advocacia, mas serve também para qualquer outra profissão e até mesmo para a vida pessoal, né, Camila? Exato. Apesar da resolução de conflitos acabar ficando ligada mais à área jurídica, ela se aplica para tudo, para relações pessoais, relações de amizade, relações de família, porque sempre pode haver um conflito. E as constelações familiares, elas começaram a ser dadas no judiciário e houve um retorno muito positivo das aplicações no que diz respeito à resolução de conflitos, à eficácia de acordos entre as partes. Então, por isso que a advocacia sistêmica está tomando esse caminho tão grande, né, Carol? Que hoje em dia está se ouvindo falar mais, né? Apesar de ter sido implantado aqui no Brasil há poucos anos, né? Hoje em dia a gente já ouve falar bem mais na advocacia sistêmica. Pois é, justamente, as constelações sistêmicas aplicadas ao direito surgiram após um juiz chamado Sam Stork conhecer Bert Hellinger, conhecer as constelações familiares e começar a tentar aplicar nos processos com os quais ele trabalhava. E ele começou a perceber que trazia eficácia e começou a utilizar. Hoje a gente sabe que o ideal é que o próprio juiz não aplique, né, as constelações familiares no processo que ele trabalha, em função do emaranhamento. Mas o próprio Bert Hellinger sempre fala que não existe certo ou errado, que existe aquilo que tem que ser. Então, provavelmente aquilo ali tinha que ser dessa forma justamente para o direito ter acesso às constelações, né, Camila? É isso mesmo. Para quem não
sabe, o Sami Stork é um juiz da Bahia. Então foi lá na Bahia que começou a ser implantado no judiciário as constelações familiares. Não sei se travou ou conseguiu falar que eu não te ouvi. Ah, foi o Sami Stork é um juiz da Bahia. E que começou a ser implantado, foi o primeiro local do Brasil onde começou a implantações familiares no judiciário. Bom, e a advocacia sistêmica, que é assim que se chama, tem como objetivo trazer um olhar ampliado para o advogado e para que ele consiga também fazer o próprio cliente ter esse olhar ampliado sobre as suas questões. Então, não é a advocacia sistêmica tem uma visão diferente da advocacia comum, tradicional. A advocacia sistêmica não é um outro ramo do direito, ela é somente uma forma de olhar o direito. E até vários doutrinadores da sistêmica falam que o direito ele é sistêmico, ele deveria ser, inclusive quando surgiu. Por quê? Porque o direito é uma ciência humana e o direito sistêmico também é humano. Busca humanizar o atendimento, busca trazer o essencial para o cliente e não simplesmente entrar com uma ação judicial e tentar resolver ali o problema do cliente ou cobrar pelo serviço e botar a lenha na fogueira, né? Instigar o conflito. Então, o advogado sistêmico ele tem uma missão, digamos assim. Ele tem um olhar diferenciado para as questões do cliente. E o advogado sistêmico, ele não constela o cliente, não é nesse sentido, ele olha a questão. Por exemplo, eu, particularmente, como eu faço atendimento, eu pego uma folha de papel e desenho o sistema da pessoa, do meu cliente. Então, o cliente está falando comigo, eu pergunto, vamos vamos tentar enxergar isso de outra forma? Pego uma folha, se for atendimento online, pego o papel ali no Zoom e desenho o pai, a mãe, a pessoa, as outras pessoas com quem tem relação, que a gente está trabalhando, e aí nós vamos enxergando onde é que tem alguma questão. Então, por exemplo, em uma situação, a gente verificou nesse desenho que nós fizemos que se estava excluindo uma pessoa. E a exclusão, como vocês sabem, né, pela lei do pertencimento, ela gera conflito. Quando a gente verificou que essa exclusão existia ali naquele sistema, verificamos o porquê de ter um conflito. E aí o próprio cliente não precisou nem entrar com uma ação judicial. Ele mesmo tomou as providências, me perguntou o que tu acha, o que eu poderia fazer. Daí eu comentei que pode fazer tal coisa, quem sabe, assim, assim. E aí o próprio cliente chegou à conclusão de que ele poderia resolver essa questão. Então não precisaríamos ainda, num primeiro momento, ir para o judiciário. Justamente, né, Carol? O direito sistêmico ele promove uma ampliação da consciência. O advogado sistêmico consegue fazer com que o cliente amplie a visão, olhe para o todo, olhe para o sistema todo. Esse é o papel do advogado sistêmico. Não quer dizer que esse cliente não vá entrar numa ação judicial. Não é isso. Embora muitas vezes a gente consiga de forma consensual alguma questão, tem um caso, né, bem recente até que aconteceu lá no escritório do cliente que nos procurou e porque ele estava sendo demandado judicial de pensão alimentícia. E ele ligou lá no escritório, aquela coisa. Todos os colegas advogados sabem, né? O cliente que é demandado uma ação de pensão alimentícia fica um pouco irritado. Ele chegou lá naquela explosão de sentimentos e dizendo que não tinha condições de pagar aquilo para o filho, aquilo que a mãe pedia e tal. E eu promovi a ampliação da consciência dele no seguinte sentido, perguntando para ele como é que era a relação com o filho dele, se ele
porque no momento anterior o filho residia com esse pai, com o genitor. Se quando ele residia com o filho, quando o filho residia com o pai, com ele, com o meu cliente, como é que era a situação? Ah, eu dava tudo pro meu filho, ele disse. Então, eu comecei a fazer ele enxergar algumas coisas. O filho adolescente, eu disse, esse filho adolescente, será que ele não quer sair com os amigos? Será que ele não precisaria ter um dinheiro? Não seria bom ele ter um dinheiro do pai para poder ir numa pizzaria, ir numa festa? E o pai começou a enxergar isso. Então, a gente promoveu a ampliação da consciência dele para ele visualizar o todo e não unicamente um papel, um documento de um mandado de citação, que era o que ele tinha na mão. E ele conseguiu visualizar que sim, era filho dele, que ele precisava alcançar alguma coisa para o filho, e ele espontaneamente começou a depositar numa conta bancária do filho um valor, sem que o juiz tivesse fixado algum valor de pensão liminarmente. Exato. Esse é um outro exemplo de também, né, direito de família que a gente está trazendo, né? Mas eu vejo que tem muita dúvida, Camila, a respeito de quando usar. Quer dizer, só quem trabalha com direito de família usa a advocacia sistêmica? E a resposta é não. Porque a advocacia sistêmica, aliás, porque todas as relações envolvem pessoas. Então, um contrato envolve pessoas, uma questão penal envolve pessoas. Então, a constelação familiar está sendo usada, inclusive, nas execuções penais, nos contratos. Por quê? Porque muitas questões prendem umas às outras, prende uma pessoa à outra, por causa dos emaranhamentos que tem na família. Então, é uma questão de vingança, enfim, é uma quebra de hierarquia. Então, muitas coisas só existem porque existe uma desordem nas leis do amor de Bert Hellinger. Então, essa é a ideia da advocacia sistêmica. E isso se aplica também nas outras profissões, porque a ideia é a mesma. A ideia é trazer essa ampliação de visão para entender de onde vêm as questões das pessoas, dos clientes, né? E eu acho bem importante a gente falar que eu também, hoje eu recebi uma pergunta no direct sobre se as constelações familiares não eram um método científico. E aí eu quero aproveitar essa live para já esclarecer isso, né, pessoal? Porque sim, as constelações familiares são baseadas no método científico que é da física quântica. Então, sim, é um método científico. É um método que traz resultados, tanto traz resultados que hoje grande parte do judiciário brasileiro utiliza as constelações familiares. Na violência doméstica, né, Camila? Na questão com menores de idade. Então, os menores que são abrigados, né? Se usa o pensamento sistêmico para essas crianças entenderem a posição dos seus pais biológicos, né? E aí tem uma outra live, a gente trouxe também essa questão de mostrar para os pais adotivos também isso, né? No direito sistêmico se usa praticamente em tudo. Nas profissões de saúde é a mesma coisa, porque a saúde também é afetada pelas questões sistêmicas, que a gente vai falar isso em uma outra live na semana que vem. Então, a posição do advogado, quem sabe a gente fala agora, porque eu acho que a gente tem alguns advogados nos assistindo. Quando eu comecei, até eu quero começar dizendo isso, né? Como a gente chegou nas constelações, Camila. Nós fomos Vamos começar pelo começo, isso aí. Nós fomos numa jornada jurídica em Gramado, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás. E aí, dentro da... 3 anos, isso, tá. E aí nós fomos nessa jornada jurídica e nós, muito Caxias, né? A gente vai para assistir até o último minuto das coisas. Só que tinha um workshop de constelações familiares. E eu e a Camila, que somos muito, muito assim, a gente brinca muito, sabe? A gente já se conhece há muito tempo, nós só nos olhando, isso daí não é, isso deve ser uma coisa engraçada. Mas não vamos perder, né? Porque a gente já veio até aqui, vamos descobrir o que é esse negócio. E aí nós fomos. E aí foram 2 horas de trabalho sistêmico
impressionante. Eu calei a minha boca num nível assim, ó, que eu entrei no salão, tinha 1.000 pessoas no salão, né? 900 e algumas pessoas. Eu entrei dando risada e eu saí chorando, só para vocês terem uma noção. Eu olhei para Camila e disse assim, Camila, tem um lencinho aí para mim, porque me tocou demais, assim. Aí ali caiu uma ficha na minha vida. Caiu a ficha de, será que eu estou fazendo bem o que eu estou fazendo? Será que a minha profissão, será que eu estou exercendo realmente do jeito que eu gostaria de exercer a minha profissão, né? E aí a gente começou a ir atrás, né, Camila, de entender o que é isso. Sim, daí nós compramos um livro, daí a gente começou a pesquisar. Aí fomos pro Google, né? Começamos a pesquisar, achamos uma advogada sistêmica no Paraná que escreveu livros, compramos o livro dela, que é um livro maravilhoso para quem é advogado, que eu estou com ele aqui do meu lado para mostrar para vocês. É este livro aqui. Tá virada ali, gente. Isso, Lê. Constelações Familiares na Advocacia, da Bianca Pisato. É um livro bem didático para quem é advogado, que está começando, ingressando nessa área. E depois que a gente leu o livro dela, se apaixonou, se encantou. Fizemos uma certificação para advocacia sistêmica, um curso de 1 ano e meio, mais ou menos, né, Carol? Depois fizemos uma pós pela Verbo Jurídico, que estamos finalizando agora. Então, assim, a gente resolveu aplicar no nosso dia a dia, porque a gente viu o quê? Eu vi, acredito que a Carol também tenha sentido a mesma coisa. A gente aplica no nosso dia a dia, dentro de casa, com a nossa família. A gente passa a ter uma vida mais tranquila. A gente começa a perceber as pessoas e a sentir as coisas de outra forma. Porque a gente entende que existe um sistema, tá? E a própria Bianca fala aqui no livro dela, eu até estava lendo agora antes de começar a live, eu fui ler aqui a parte de trás do livro e ela diz assim, ó, que ela escreveu, a Bianca, para compreender as causas e efeitos de um movimento sistêmico, eu começo praticando na minha vida pessoal e familiar, para depois aplicar na vida profissional. Gente, e é isso mesmo. Porque daí a gente começa a entender nós mesmos, o nosso sistema. Quando chega o cliente no escritório, a gente se sente bem capaz de ajudar esse cliente, porque não deixa de ser uma ajuda, fazer ele enxergar, ampliar a consciência e enxergar isso. E a gente acaba fazendo um trabalho dinâmico e muito realizador, né, Carol? É porque a gente acaba se realizando fazendo esse tipo de coisa. E é exatamente como a Bianca diz ali, a gente aplica a gente mesmo e aplica na profissão e é maravilhoso. Sim, quando a gente começa a estudar constelações, até para se tornar constelador, as primeiras coisas que nos falam é vocês têm que constelar, porque uma pessoa para trabalhar, para oferecer a constelação, ela tem que se trabalhar primeiro, para não se emaranhar nas questões do cliente, né? Então, isso também vem ao encontro disso que a Camila falou, que a gente começa usando conosco, né? Na nossa própria vida. Por quê? Porque o advogado sistêmico, ele tem que mudar o perfil dele. Ele tem que ser um profissional que não julga. E às vezes a gente julga, muitas vezes. E antes de eu conhecer as constelações familiares, eu posso dizer para vocês que praticamente, sei lá, 90% das vezes eu julgava. Eu julgava por quê? Porque eu dizia assim, ih, essa pessoa não está me falando a verdade, ih, essa pessoa aí não tem razão, entende? Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Hoje um cliente que chega no escritório, eu não penso se ele tem culpa, se não tem culpa. Não cabe a mim julgar. O que cabe a mim, como advogado sistêmico? Fazer um atendimento sistêmico. E para isso, Ai, maravilhoso esse processo, a Adriana disse. E para isso a gente cobra um valor, certo? Porque alguns advogados querem saber como que é isso, né? Esse atendimento sistêmico. Então, nós também vamos falar hoje um pouco das vantagens para o advogado, né? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu cobro por essa consulta, esse atendimento, e solucionado o problema naquele caso, a pessoa vai embora e não vai mais me pagar nada.
Então, por isso, pode fazer uma cobrança melhor. Às vezes não é um atendimento só, às vezes tem que ter mais atendimentos, né? Para se chegar a um resultado. Às vezes tu tem que juntar pessoas e aí tu vai agregar valor ao teu trabalho, porque a pessoa que vai ali naquele escritório sabe que aquela profissional vai se preocupar em atender de uma maneira que realmente resolva e não só criar uma petição, uma inicial e levar para o judiciário para ser debatido lá e daqui a pouco passar muito tempo. Claro, né, pessoal, deixar isso bem claro. As pessoas, tem pessoas e tem sistemas que eles precisam ir para o judiciário. Não adianta o advogado sistêmico querer forçar um acordo, porque isso não vai acontecer. E é bem simples assim. Simplesmente, às vezes, o sistema precisa de um processo judicial, precisa de mais tempo. Então, tudo isso a gente, como advogado sistêmico, vai sentir no atendimento. Se a gente perceber que realmente não foi possível resolver a questão fora do judiciário, vai ter que ir para o judiciário. E a outra posição que o advogado tem que ter sempre é a posição de se manter sempre no adulto, no eu adulto, né? Porque a gente diz que tem eu pai, eu adulto, e não, estado pai, estado adulto e estado eu. Não, estado da criança. Isso, estou misturando. O adulto é então, Isso. Então, a criança, gente, a criança é aquela que se queixa. Então, que ela chega lá no escritório, acho que a gente falou isso na outra live também, mas não explicou essa parte. Então, a criança chega no escritório dizendo assim, porque foi culpa do fulano, porque foi culpa do vizinho que fez isso pra mim, porque foi culpa da minha mulher, foi culpa do meu marido, sabe? Tá, o que essa pessoa tá? Tá no estado criança, porque a criança se queixa. O pai é aquele que, sabe, que manda, que é o forte, assim. E o adulto é aquela pessoa que tem a autorresponsabilização. Então, o advogado tem que estar no estado adulto, por isso não julgamento, tem que estar ali equilibrado, e a ajudar o cliente a chegar também no estado adulto, porque só assim vai funcionar o atendimento sistêmico. Se ele estiver no estado criança, não vai dar resultado. Exatamente. Precisa que tanto o advogado quanto o cliente estejam no estado adulto. Até porque, se a gente fizer uma analogia, uma criança, quando está tendo um ataque de birra, né, lá chorando, esperneando, não adianta a gente fazer nada com essa criança. Tem que deixar, tem que esperar o tempo dela, até ela se acalmar, e aí depois a gente conversa. E é uma analogia, mas é exatamente a mesma coisa. Aquele cliente que chega no estado criança lá, choroso ou reclamando da vida, a vida é um problema, esse cliente ele está no estado criança. A gente tem que fazer ele retomar para o estado adulto e aí sim manter uma conversa, né? Para a gente poder conseguir fazer ele enxergar o sistema, enxergar o problema e o conflito de uma outra forma. Pessoal, tô achando vocês muito silenciosos. A live passada o pessoal tava falando mais, tá? Tem que fazer perguntas. Carol, até porque, como eu já disse no início da live, tudo que a gente está falando aqui se aplica para qualquer caso e para qualquer profissão. Então, claro que a gente trouxe uma parte bem mais específica para a advocacia, porque tem colegas que têm curiosidade de saber que vantagem tem, por exemplo, usar as constelações, né? Camila, pode dizer para nós o que tu acha? O que tu acha, Camila? Quais vantagens tu acha no uso das constelações? Bom, olha para quem está perguntando, né? Para a pessoa que aplica. Então, para trazer, justamente para responder essas perguntas que já nos chegaram, né? Sim. As vantagens são inúmeras, né? O advogado acaba também que o problema não é dele, que o problema não é que ele não tem que levar para casa esse problema, que ele não tem que interiorizar esse problema, que o problema é do sistema do cliente,
tá? Isso é uma grande vantagem para nós, advogados que trabalhamos com problemas, né? Uma outra vantagem que eu acho sensacional é conseguir chegar numa resolução de uma forma pacífica. Isso, para mim, é uma das melhores, até porque hoje em dia a gente tem um judiciário que, infelizmente, ele é lento, ele tem muitos processos, então as demandas não se resolvem de forma rápida. Então, quando a gente consegue resolver tudo dentro do escritório, é muito mais simples e muito mais rápido. E para o cliente, o benefício que traz para o cliente, né? Que é fazer ele enxergar o papel dele, o que ele está acontecendo nesse sistema dele, por que se desenvolveu esse conflito. Ele enxergando isso, ele vai até agir de forma diferente com ele mesmo, inclusive, né? Em razão dessa ampliação de consciência. Por isso que eu digo que quando a gente aplica as constelações familiares primeiro com a gente, na nossa família, a gente começa a ver os benefícios que traz. Uhum. A entrou aqui, a Giovana também. Oi, meninas. Outra coisa, Aqui, ó, Carol, que eu acho... vamos ver ali do Ricardo, que eu vi que ele falou. Tá. O Ricardo falou assim, ó, estou tentando fazer analogia aos negócios em geral. Então, Ricardo, por exemplo, agora só para pegar no gancho do que a Camila estava falando, que ela falou que ela consegue ver que aquele problema não é dela, né? Que o advogado consegue ver que o problema não é dele. Então, é aquela história de tu não se colocar no lugar de pai e de cliente. Nos negócios é a mesma coisa, porque isso pode acontecer também, seja qual for o negócio. Digamos que seja uma loja. Eu não sei com que tu trabalha, tá, Ricardo? Se quiser colocar aí para nós, eu posso tentar pensar num exemplo para te dar mais específico. Mas, por exemplo, numa loja, às vezes o dono da loja, o vendedor, começa a agir como o pai dos clientes. Então ele acha que, não vou cobrar, vou dar um brinde aqui, vou dar um brinde ali. O que ele está fazendo? Está agindo como pai. Então o negócio dele pode ter problema. Outro exemplo disso é a gente como profissional, digamos um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta atende uma pessoa, a pessoa conta para ele questões dela, e aí esse fisioterapeuta vai para casa com aquele pensamento naquela pessoa. Deixa eu ver se alguém mais respondeu. Naquela pessoa. Então, o que ele está fazendo? Ele está levando uma coisa que não é dele. Engenharia, tá. O que é MMN? Que a ignorante que não sabe. Não sei também. Então, e na engenharia, tá? Eu não sei se tu faz projeto, digamos que tu faça projeto para prédios, casas, né? Imagina chega uma família para fazer um projeto contigo e aí ela começa a passar para ti questões da família, questões ali, marketing. Entendi, marketing multinível. Então, mas olha aí no marketing multinível, né? Tu vai vai conversar com as pessoas para as pessoas entrarem no teu negócio contigo também, né? Pelo menos é o que eu entendo de marketing multinível. Então, daí tu te mistura com aquilo, sabe? Aquilo entra na tua vida, tu vai para tua casa, leva o problema que não é teu para tua casa, ou então segurança do trabalho. Tá, ou então, segurança do trabalho, acho mais difícil de fazer um exemplo agora, assim, na minha cabeça. Mas, ou então tu te mistura com o problema do cliente. E com o uso das constelações familiares, tu consegue dar para o cliente a oportunidade de ele encontrar os seus motivos, os seus objetivos, né? A solução para os seus problemas. Por quê? Porque todos os problemas estão dentro da pessoa, assim como as soluções. Então, o profissional de qualquer área pode fazer o uso das constelações se baseando nessas leis. Nas empresas também, eu acho que estava acompanhando, né, Ricardo? Também nós falamos sobre a questão hierárquica das empresas, né, com chefes e funcionários. Carol, Acho que é por aí. complementando a tua resposta ali, na questão de segurança do trabalho, Ricardo, estou pensando aqui num exemplo para ti. Um acidente de trabalho que aconteça, né? Tu faz, acredito que seja parte do gerenciamento, né, da segurança do trabalho. Então, dá um acidente de trabalho, tu quer
resolver aquela situação, tu fica com pena daquele funcionário que se machucou. Tô imaginando um exemplo para ti, tá? Leva para o hospital, se encarrega de tudo. Tu tá agindo como pai. E tu vai ir para casa, na hora que tu chegar em casa, tu vai ficar pensando naquele funcionário, como que ele tá, como que ele não tá. Não é que isso não seja humano, é humano fazer isso, mas tu internacionaliza isso de uma forma que te consome. E é isso que o sistêmico faz, o trabalho sistêmico faz com que tu enxergue que aquele problema não é teu. Tudo bem, tu pode ajudar, não tem nenhum problema, mas tu não carrega contigo, não carrega para ti o problema. Conseguiu visualizar? Joia! Isso aí. Uma outra questão que é bem importante, Carol, que as pessoas também não sabem às vezes, é a regulamentação, né, da aplicação das constelações familiares e da advocacia sistêmica, que o CNJ Oi, já... Thelma. Oi, Delma, tudo bem? O CNJ já regulamentou a utilização. O CPC, o Código de Processo Civil, ele é muito novo, né? Ele é bem voltado, ele tem artigos específicos sobre a conciliação, sobre se resolver em acordos as questões judiciais. E a nossa Constituição, né, gente? A nossa Constituição, aqui eu vou ler para vocês o artigo 4º, que é dos princípios da Constituição Federal, que traz que ela é essencialmente sistêmica, a nossa Constituição. Eu vou ler aqui o artigo 4º da Constituição Federal, no inciso 2º, fala na prevalência dos direitos humanos, no inciso 6º fala na defesa da paz, no 7º na solução pacífica dos conflitos e no 9º na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O que é isso? Tudo isso é as constelações, é a advocacia sistêmica, é o advogado sistêmico cuidando da parte humana, da humanização, da ampliação da consciência. Então, a nossa Constituição, que é lá de 1988, já traz tudo isso para nós. Já trazia, né? E só agora tá em evidência e está sendo aplicado realmente tudo isso, né? Sim, a Carla disse o seguinte, a Maria Carla, advogada. A advogada é muito isso, acaba levando os problemas dos clientes, chega a sonhar com as questões de trabalho. É justamente isso, Carla. Deixa eu te contar, e contar para todos vocês a minha situação. Eu sempre tive muito esse problema. Então, tem um caso emblemático na minha carreira de advogada que envolvia criança pequena, pai e mãe com problemas sistêmicos, né? O pai com muitos problemas sistêmicos, de abandono, de quebra de pertencimento, de quebra de hierarquia. A mãe, não tanto com problemas sistêmicos na família, mas uma falta de posicionamento. E aí, quando veio a criança, veio toda a situação da criança, 3 anos, a criança, e eu me apeguei àquilo, sabe? Me apavorei com aquilo tudo que estava acontecendo. E então, aquilo me tirou muitas noites de sono, assim, não sei, tipo 1 ano, né? Até que a gente começou a estudar constelações familiares. E aí aí eu me dei conta. Gente, vou olhar para essa situação com outros olhos, vou ver como é que é isso. E aí, numa audiência em que a gente estava com todos eles, né, presentes, eu solicitei ao juiz que me autorizasse fazer uma pergunta para o cliente, pro pai da criança, né? E aí eu fiz uma pergunta sistêmica para ele. E aí, quando eu fiz a pergunta sistêmica na audiência, na mesma hora ele parece que caiu aquela ficha nele, sabe? Peraí, quem é que é a pessoa mais importante aqui, né? Eu não tô. Eu imagino que ele tenha se perguntado isso, né? Porque depois o que aconteceu depois só pode ter sido isso. Eu imagino que ele tenha se perguntado: será que eu não estou fazendo uma coisa com as pessoas erradas porque eu tenho problemas com a minha mãe, com meu pai? Será que eu não estou reproduzindo esse comportamento também? E aí foi o que aconteceu. A partir dali, toda a relação se equilibrou. E hoje eu tenho ainda notícias dessa família
porque acaba, a gente diz, né, que a direito de família a gente casa com o cliente, porque no fim a pessoa fica muito tempo no escritório e aí acaba tendo que voltar mais vezes. Então eu tenho notícias dessa família e estão todos bem, a criança está muito bem, a mãe está muito bem, o pai está casado com outra pessoa, já tem até outro filho, está todo mundo muito bem. E aí o que eu fiquei pensando? O que eu poderia ter feito se eu não tivesse olhado dessa forma naquele caso? Eu poderia ter piorado a situação, eu poderia ter feito uma criança se afastar completamente do pai, né? Por quê? Porque a gente, não tendo esse conhecimento, a gente acaba botando o direito bruto ali, né? Pega a lei e aplica, pega a lei e aplica. E aí a gente esquece que tem criança, que tem uma família, ou então a gente faz como eu, que leva para casa, não dorme, fica com dor de estômago, só pensando na pobre da criancinha que tá lá. Sendo que não é minha filha, essa criança não é minha filha, a cliente não é meu filho, né? E aí eu me sobrecarrego. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje, para mim, é muito simples, né? Como o Bert Hellinger fazia, né? Porque já morreu esses dias. Ele faz o seguinte: olha, minha filha, tu quer solucionar todo o problema? Ó, a solução tá em ti. Vamos mostrar. Aí a pessoa segue na posição de vítima, tu vai ter que dizer assim: olha, infelizmente tu não quer resolver, né? Então vamos ter que ir pro processo judicial, mas a gente fez a nossa parte, entendeu? De tentar abrir a visão, ampliar a visão dessa pessoa para ela mesma tomar as decisões na vida dela. Deixa eu ver aqui. Ali, a Adriana comentando, a gente tende a repetir com os filhos o que aprendemos com nossos pais e familiares. E é exatamente isso. Por quê? Porque é sistêmico, porque a gente carrega isso conosco. Bert Hellinger, né, ele estudou e com base em estudos científicos também, né, a gente sabe que a gente carrega essa herança, essa memória de acontecimentos de até 7 gerações para trás. Então, 7 gerações é muita coisa. Então, é muita carga que a gente carrega. Então, por isso que é importante a gente praticar bons exemplos para os nossos filhos, porque é isso que eles vão levar. Então, imagina quanta coisa a gente está trazendo dos nossos ancestrais, né? Até a 4ª geração é muito forte, mas a gente pode carregar até a 7ª geração. Então, a gente traz muita coisa conosco, sem a gente nem saber, porque a gente não sabe o que aconteceu há 6, 7 gerações atrás na nossa família. Realmente não tem como a gente saber. Então, por isso a importância ali do que a Adriana colocou, que a gente tende a repetir com filhos o que aprendemos com nossos pais e familiares. E a importância da gente ensinar para eles as coisas boas, né? As coisas que são saudáveis. Uhum. Maria Cara ali, é verdade, Carol, um casamento mesmo, que legal tua experiência. Ok. Oi, Felipe. Gente, Então, tem uma outra experiência bem... Fala, Carol. Tem uma outra experiência também bem interessante que aconteceu, que foi o seguinte: uma pessoa nos procurou, daí eu fiz um atendimento e ele chegou lá dizendo o seguinte: eu quero tirar minha filha da casa onde ela mora, que é no mesmo terreno que o meu. Aí a primeira coisa que eu fiz, tá, né, vamos conversar, e aí comecei a fazer perguntas para ele, primeiro para entender tudo que tinha acontecido. E aí eu perguntei, tá, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu dei material para ela construir a casa dela, a gente divide a água, a luz e tal. E aí agora eu pedi para ela dividir comigo uma outra coisa, ela não quis dividir. E aí, o que eu fiz? Peguei papel e comecei a desenhar. Desenhei ele, a esposa, a filha, o marido, a casinha. Desenhei um presente do lado da casinha, porque ele tinha me dito que era um presente, né? Do lado, aqui assim, eu botei as contas, escrevi contas e desenhei as contas. E aí eu falei assim, e olha, interessante, pessoal, ele já tinha quase que brigado fisicamente com o genro. Isso poderia ter virado um caso de polícia. Aí eu falei assim, mas olha aqui, ó, o senhor está enxergando aqui
Ó, o senhor tem a casa, que é um presente. O senhor é pai, tem um neto, tá vendo? A sua filha tá com o genro. E aqui estão as contas que vocês dividem. Isso que o senhor quer que ela pague para o senhor entraria como conta ou não? Que era a conta de telefone, eu acho que era. Entraria como conta ou não? Porque ele queria que ela desse para ele de graça. Ele não queria dividir com ela porque ele tinha dado a casa de presente. Aí eu mostrei para ele, onde é que entra a conta do telefone? E ele disse assim, entra nas contas. E aí eu disse, o senhor entende por que, que ela não quer lhe dar? Porque isso não é um presente, isso é uma conta. Se vocês têm um acordo que vocês dividem as contas, a conta do telefone também é conta. E é por isso que ela acha que ela não tem que dar para o senhor. O senhor não pode comparar as contas com a casa que o senhor deu, o material de uma casa que o senhor deu. Porque o material era presente. Então é diferente. Ela pode ter lhe dado outros presentes. E aí, na mesma hora, quando ele se deu conta daquilo, ele disse assim, doutora, eu quase matei meu genro. Ainda bem que eu vim aqui, porque senão eu ia estar preso essa hora, porque eu quase matei ele. Então, assim, tem casos emblemáticos, né, que acontecem. Mas esse daí é um dos casos também que trouxe, assim, ó, imediatamente o resultado, né? Que a gente simplesmente fez um atendimento e ampliou a visão dele. Fez com que ele entendesse. E como é que funciona isso, né? Nós, advogados, não pensamos pelo sistema. Quando eu faço o desenho, é a mesma coisa que fazer uma constelação com bonecos. Eu não posso interferir naquilo. Carolina, que é o meu método, né, que eu gosto de usar, eu simplesmente vou desenhando. E a pessoa vai enxergando, sabe? Ela mesma vai vendo o que vai acontecendo. E isso também é importante a gente ressaltar, né, Camila, que tanto o constelador, que agora a gente já entra na questão de que o advogado não pode constelar, né? Não podemos esquecer. Tanto o constelador quanto o advogado, sistêmico, ele não é daqueles advogados que vai dizer para o cliente aquilo que ele tem que fazer. Tipo, olha, então o senhor vai ter que fazer a seguinte, vai ter que entrar com uma ação, vai ter que fazer isso, aquilo outro. O advogado sistêmico, ele não induz a pessoa a fazer, ele dá opções, né? E aí o cliente vai, através do próprio sistema, identificar qual é o melhor para ele. Ali, Adriana está dizendo assim, fomos educados na faculdade a buscar litígio. Sim, exatamente. Essa é a grande diferença da advocacia sistêmica para a advocacia tradicional. Porque eu conheço vários advogados que acreditam que tem que ir para uma audiência para brigar, né? Uhum. Ou que tem que entrar com... Fazer uma petição, isso também é interessante na advocacia. A linguagem, hoje, a forma isso. como a gente... A linguagem é que é muito importante também. A forma como a gente se comunica é muito importante. Porque tu induz o litígio, que é o que a gente aprendeu na faculdade, ou a gente induz a uma conciliação. Tudo pela linguagem, pela forma como a gente está escrevendo na petição. Sim, por exemplo, né, pessoal, para quem não conhece como funciona um processo, vem uma petição inicial escrita por um advogado, onde vai estar escrito assim, ó, fulana contra fulano, aconteceu tal coisa, e o fulano fez isso, fez aquilo, e por isso por isso a fulana quer isso. Certo? Agora passou uma moto aqui, deu um barulhão, né? Tá, então, aí eu sou a pessoa que vai receber, eu sou o réu. Eu pego aquele papel e olho e vejo a pessoa me acusando, dizendo um monte de coisa que eu não enxergo. Eu não tô vendo que eu sou aquele monstro que tô sendo descrito ali. O que o advogado da parte autora fez? Botou lenha na fogueira. Por quê? Porque ele já acusou a pessoa assim, de uma forma muito agressiva. Então, na advocacia sistêmica, a gente pensa assim também. Como fazer uma petição, não precisa elogiar a outra parte, mas de maneira que a gente não contribua para o litígio. E a mesma coisa a outra parte. Se o advogado do réu
também é sistêmico, ele não vai ofender a parte autora, ele vai tratar de técnica, a parte técnica da petição. E é isso que a gente julga que seja importante, né? Por isso a importância, né, Carol, de mais advogados conhecerem o direito sistêmico. Porque quanto mais colegas trabalharem com isso, mais fácil vai ser a gente conseguir chegar em acordos. Muito embora a gente tenha colegas, né, que já gostem de trabalhar dessa forma, buscando um acordo, isso acontece de forma extrajudicial, mais comum. Quando está num processo já ajuizado, numa ação judicial ajuizada, a linguagem, que é a forma como a gente se acostumou a escrever, leva sempre para cada vez mais aguçar o litígio. Uhum. Dizendo aqui, hoje a melhor advogada é a melhor negociadora e não mais a mais litigante. Obrigada, exatamente. Isso aí, né? Então, é exatamente isso. Porque as pessoas também hoje em dia nem têm mais tempo de ficar brigando no judiciário, esperando por 2 anos uma sentença aqui, daí tem recurso mais 2 anos no tribunal, volta, executa mais 2 anos para executar o processo, aí já deu 6 no processo rápido, né? Tô falando de processo rápido, né, Carol? Uhum. E as pessoas não têm mais tempo para ficar esperando por isso. Então, por isso que quanto mais, de forma mais rápida a gente conseguir solucionar, melhor. E sempre o acordo vai ser de forma mais rápida. Ó, Adriana, exatamente, Camila. Seria bom para todos os advogados e clientes fugindo da morosidade do judiciário. E a Giovana disse bem isso. Camila, já estamos nos aproximando dos 15 minutos finais. Já estamos nos 15 minutos finais, então, para a gente falar uma parte bem importante que nós temos que falar aqui, que eu acho que tem que servir de alerta para todo mundo, e que também veio no direct para mim hoje várias perguntas de pessoas querendo fazer formação para constelador, tá? Primeiro lugar, constelador, para ser constelador, a pessoa tem que se constelar bastante, tá? Então tem que se trabalhar muito. Para ser constelador, não é assim como fazer um cursinho rápido e a pessoa já está pronta, né? É toda uma sensibilidade que a pessoa tem que adquirir para fazer isso, né? Além de todo o conhecimento técnico, tem que ter experiência também de vida, né? Para tu oferecer esse serviço, tá? O que acontece? Na advocacia, o advogado ele não pode constelar o próprio cliente. Assim como a psicóloga não pode constelar a própria cliente também. Por quê? Na advocacia, por uma questão da norma ética. Porque o advogado não pode exercer 2 profissões no mesmo local, oferecer 2 serviços, tá? Então, por exemplo, eu não posso botar lá no meu escritório fulano de tal, advocacia e consteladora. Entende? São coisas diferentes, constelação e advocacia. Agora, ser advogado sistêmico e fazer um atendimento sistêmico, como eu dei exemplo para vocês, sim, isso pode. O que pode, então, um advogado que é constelador? Ele pode constelar o cliente de outras pessoas. Por que eu não posso constelar o meu cliente, gente? Além da parte ética, né? Da norma ética. Porque eu sei muito do meu cliente. E a pessoa que sabe muito do cliente não vai conseguir dar aquela constelação, proporcionar aquela constelação adequada. Assim como tu não pode constelar pessoas da tua família. Por quê? Porque a gente vai se emaranhar nessa constelação, né? Então, o que a gente indica? Que o advogado sistêmico e que se torne constelador, ele ofereça serviços de constelação, se quiser, para os clientes dos colegas. Então, eu vou lá e vou pedir para Camila constelar, por exemplo, um cliente meu, né? Ou vice-versa. E também, no caso de outras profissões, a mesma coisa. O ideal é que se peça para outro constelador fazer essa constelação por causa dos emaranhamentos, né? E deixa eu ver o que mais. Eu acho que a gente tem quanto tempo, Carol?
10 minutos deve ser, né? Agora temos 10. Tá, vamos falar Vamos, então se alguém tem alguma pergunta? dúvidas, gente, colocar aqui para nós. A gente tem 10 minutinhos para poder responder para vocês. Alguma questão que vocês queiram saber. De qualquer modo, a gente vai ter mais lives, né, Carol? Segunda-feira tem de novo, segunda, quarta e sexta, às 19 horas, a gente está sempre com a live. Aliás, na segunda-feira, deixa eu ver aqui qual é o nome do que vamos nos falar. A segunda-feira vai ter live de conflitos familiares e o que as constelações podem fazer para que isso não ocorra. Então, que consequências tem, né, isso na família. Então, não perco segunda-feira a Camila e a Adriana falando sobre isso. Obrigada, Ricardo. E para o pessoal que não sabe, temos nosso curso que vai começar dia 28. Nós que agradecemos também, Ricardo. Dia 28 começam as aulas e agora até o dia 20 tem sorteio de uma bolsa integral para o curso. Então, quem não tentou ainda... O Ricardo quer a bolsa. O Ricardo já disse que é dele essa bolsa, gente, ó. E aí, isso. Então, quem não se inscreveu ainda para o sorteio, pode se inscrever várias vezes, vários comentários, não tem limite de tentativa. Só segue lá no nosso perfil da 11, vai na foto oficial e aí lá vai ter a regra para fazer, tá bem? Então, até o dia 20 de manhã a gente faz o sorteio e dia 20 começam as inscrições para o curso que começa dia 28. Pessoal, tirem uma tá fotinho nossa. Tirem uma é foto. verdade. Deu? Tiraram? Ricardo... Ali o Acélio disse... Viu, Ricardo? O Acélio disse para ti, o Ricardo tá usando a força do pensamento, vibrando positivo, é isso aí. Então tá, pessoal, eu acho que era isso. Se alguém tiver pergunta... Tá pedindo... Deu? Acho que deu, né? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Quem tiver dúvida, mande lá no nosso e-mail 11 cursos e workshops @gmail.com. Não .br, Gmail não tem BR. Ou aqui no direct da 11 ou nos nossos directs pessoais, tá bom? E se vocês quiserem... Segunda-feira se quiserem algum... né? Isso. Se quiserem, tiverem dúvidas para segunda-feira ou para a próxima semana, que a gente ainda vai fazer lives, pode mandar, dar ideia do que gostaria de saber, como é que, sei lá, como é que as constelações familiares funcionam, enfim, trazer caso para a gente dar uma olhadinha também, mandem perguntas, interajam aqui com a gente, que a gente adora. Tá bem? Delma, obrigada pela tua participação e colaboração. Obrigada a todos que participaram hoje, que tiveram com a gente nessa noite de sexta-feira. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada e esperamos vocês na segunda. Beijos. Tchau, tchau.